Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Hoje nós vamos ter uma noite extraordinária. Fala para o seu irmão, hoje a noite vai ser extraordinária. Hoje vai ter uma conexão. Uma conexão de você e Deus. Amém? Quem crê nessa palavra, levanta sua mão. Amém? Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa igreja maravilhosa, através do Rafa, né? E todos vocês aí que tiveram aqui, o Fábio, né? O Klaus, que participa do nosso grupo lá do GKPN. Né? Já passou muitos mineiros aqui, já tive notícia, né? República do Pão de Queijo aqui. Ela vem aqui e quer deixar uma marca, né? Devia trazer um pão de queijo para deixar aqui, mas geralmente esses mineiros onde passam, eles deixam uma alegria, uma satisfação de apresentar um Deus que tem sempre feito diferença em nossas vidas. Independente de quem nós somos, de quem nós temos, de que fazemos, o que temos em comum é a presença de Deus em nossas vidas. Porque quando nós chegarmos no céu, não vai ter diferença do meu imposto de renda com o imposto de renda do Fábio, nem no imposto de renda do Rafael, nem do Sandro que esteve aqui, que é o grande. Nós vamos ser iguais perante Deus. A única diferença é que frutos nós geramos, o que nós fizemos, o que nós conquistamos para o reino dos céus. E é com isso que eu queria falar essa noite. Como conectar com Deus. O Fábio, quando ele fala de Guarapuava, ele fala que como a melhor cidade do mundo. É a cidade que está conectada em tudo. É a cidade que tem feito diferença, né? É a cidade que está mudando, né? E quando a gente vem aqui, a gente vê essa beleza, uma cidade organizada, cidade bonita, um povo bonito, uma igreja que serve, uma empresa que tem princípios na palavra de Deus. Então vocês estão fazendo diferença, gente. Porque vocês estão conectados com Deus. E aí quando eu falei, Fábio, o que você quer que fale, Juninho? Fala um pouco do seu testemunho e do que você faz. Mas acima de tudo, as conexões. Porque minha empresa chama Link. Link, quando a gente lembra o nome Link, lembra de uma conexão, de um link, né? Quem lembra na época de informática, né, que você tinha aquele link que você tinha que discar e esperar, né, aí ele caía, você estava no meio de uma discussão, caía aquele link da internet, aí você ligava para o provedor ali, brigava com o provedor, mas você criava enquanto aquele link estava firme, né, as coisas fluíam. E aí eu falei assim, tá bom, Fábio, você me deu uma missão, então nós vamos falar hoje sobre o link, sobre a nossa conexão com Deus. Como é importante nós estarmos conectados com Deus. Como é importante nós vivermos uma vida de conexão com Deus. Como é importante nós gerarmos frutos para Deus. Como é importante nós sermos pessoas que vão estar plantados, né? E aí Jesus ele falava que eu sou a videira, né? Eu sou a videira verdadeira. Então é com isso que nós vamos falar essa noite. Eu acho que o Fábio queria que eu passasse um vídeo. Você pode passar esse vídeo aí? Vou contar uma história de um dos trabalhos que a gente faz. Tem som? Eu lembro-me quando saí do ensino médio, concluí, o nosso desejo
era de trabalhar de carteira assinada, de fazer uma faculdade, mas não tinha na época essa condição. E eu fui trabalhar em um local onde eu sofria muito. O lugar que eu ia era em outra cidade e além disso tinha que andar mais 40 minutos. Saía de casa, comia no horário de almoço comida gelada e todos os dias praticamente eu chegava em casa, eu tomava mais banho de lágrima do que da própria água que descia do chuveiro. O meu trabalho aqui na fábrica, ele representa realização de sonhos. Não só é uma questão de confeccionar camisas, bonés, mas além de tudo isso, as pessoas se importam conosco, todos os direitos, então isso nos dá aquele sentimento de sermos valorizados, de valorização para com o colaborador. E tem gerado muita renda tanto para mim quanto para todos os que ali trabalham. E esse é o meio que Deus tem usado para que o nosso sonho seja concretizado. Esse é um espaço de 1.000 metros quadrados e nós produzimos camisas, bonés e uniformes. E esses nossos produtos vão para diversas regiões, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e até para o Pará. São 60 pessoas trabalhando aqui na fábrica. Primeiro, treinadas, testadas, isso gera uma autoestima completamente diferente para elas. Em 2019, eu entrei na fábrica para trabalhar como costureira e passei a ser líder de setor. Então, a fábrica proporcionou uma estabilidade maior para a minha vida. Eu posso ter uma segurança maior na criação do meu filho, na manutenção da minha casa, coisa que eu não tinha antes. E também posso estruturar melhor o meu futuro. Eu acordava às 3h30 da manhã, ia fazer a comida, umas 4 para 4h30 para a roça. Eu tinha que trabalhar doente, eu tinha um problema na garganta, eu perdi a voz, eu tinha que trabalhar assim mesmo, porque senão meu filho não comia. E nessa história que aconteceu, meu filho entrou na vida do crime porque ele queria as coisas e não podia dar. E com 9 anos ele entrou na vida do crime. Era muito complicada a minha vida. Isso aqui foi uma coisa de Deus mesmo, foi Deus que mandou. Eu tenho amor de trabalhar aqui dentro, eu faço por amor. Nós estamos entrando numa sociedade onde a sustentabilidade é um dos pilares para que você tenha uma empresa de longo prazo. A empresa tem que preocupar com o ser humano e com as causas sociais. Não adianta a empresa ser próspera e ela não poder compartilhar aquilo que ela conseguiu almejar com a sua prosperidade, né? Então, se Deus deu um talento, você está multiplicando esse talento, você tem que construir algum legado. A Link a gente definiu, né, nós vamos participar na gestão dessa fábrica em conjunto com o Instituto, bem como fomentando novos clientes para essa fábrica. Identificamos uma fábrica local, que é a Brasil Minas, e a partir daí startamos o projeto que era do Convênio do Sertão. Então o objetivo é que seja encomendado através de uma das melhores fábricas do Brasil, com qualidade, porém a produção toda ela vai ser feita lá no sertão. Então o cliente ele vai ter a mesma qualidade que ele tem comprando aqui. Cada uniforme que você fizer, você terá um selo Empresa Amiga do Sertão, onde ela vai poder dispor da divulgação desse projeto social. Ou seja, eu estou tirando uma pessoa da zona de pobreza. Fui no sertão, conheci a sede e vi que o projeto é muito sério. Trouxe aqui para a nossa diretoria e a gente resolveu abraçar esse projeto devido à seriedade que ele conseguiu transmitir para a gente. Esse material já está pronto para enviar para as unidades de montagem, ou seja, é o que será feito lá em Lapão. O material está todo cortado, calça, camisa, macacão, será montado e depois devolvido já em caixas para ser entregue ao nosso cliente. Calculamos em torno de 1.000 peças dia. Vale a pena, senti que vale a pena, que o pessoal está pedindo uma mão, e essa mão, de nossa parte, a gente vai dar. Dando trabalho, que é a parte mais digna do ser humano, além de dar o trabalho, retribuí-los com renda e dignidade. Vocês não têm ideia do que isso foi importante para nós. Essa junção de forças da Brasil Minas e a Link Logística para a gente potencializar ainda mais aquela fábrica. Foi
Foi com essa parceria que nos permitiu construir um novo galpão, a aumentar ainda mais a quantidade de pessoas trabalhando na fábrica de confecção. E que lá na frente nós vamos colher ainda muitos frutos e que a gente vai ver pessoas realmente sendo transformadas por causa dessa parceria. Posso dizer que a minha vida se divide no antes e depois do meu trabalho aqui na fábrica. Hoje nós temos 2 terrenos, estamos construindo, a gente tem a habilitação, nós concluímos o nosso curso de teologia, o nosso desejo é casar e em cada boné, em cada camisa, ali vai um sonho de alguém que concretizou aquele sonho por estar ali trabalhando. Eu te convido a vir conosco para o Instituto Água Viva e você viver a experiência agradável de poder servir ali no sertão. Glória a Deus. Esse foi um projeto, a gente teve no sertão a primeira vez com o Antônio Torres, vocês já devem ter conhecido ele, né? Pessoa maravilhosa. E esse projeto, a gente chegou lá, conheci uma pequena fábrica e Deus tocou muito meu coração quando eu estava voltando. Falei com o Antônio, Antônio, eu vou te ajudar nessa parte aqui, que era Lapão, né? E aí a gente começou um projeto de ir lá se transformar uma fábrica verdadeira de uniforme, porque as empresas, o que elas mais utilizam é uniformes. Então, para isso, a fábrica precisaria ganhar escala para que ela ficasse uma fábrica sustentável, porque o dinheiro do Instituto todo mês ia para lá e todo mês era consumir, porque ele não dava lucro, não dava resultado à fábrica. E aí a gente traçou um plano de trabalho, aí fizemos também um investimento na fábrica, e essa fábrica, quem foi lá agora é recente, né, ela mudou de tamanho, hoje tem mais de 100 mulheres lá trabalhando, tem todo um núcleo dentro dessa fábrica, a mulher chega para trabalhar, ela já deixa a sua criança na educação, tem o esporte, tem todo um complexo ali, e a igreja junto ali, cuidando das vidas. Então, são dons que Deus te dá e você tem que multiplicar esses dons. E aí a gente fez todo o treinamento com essa fábrica lá em Belo Horizonte, que é uma das maiores fábricas do Brasil, que elas fornecem uniforme para Fiat, para Volkswagen, para CSN, para Vale. E ele tinha uma deficiência que ele precisava mandar produzir fora. Então, vamos treinar o pessoal fazendo a sua costura. Hoje a fábrica ela já não faz mais, ela já está fazendo por conta própria, já atingiu vários clientes no Brasil, e hoje ela é uma fábrica para a honra e glória do Senhor sustentável. Ela não tira um centavo do Instituto, ela paga todas as contas, ainda sobra um dinheiro para reinvestir. Então isso é um milagre de Deus, né, para a honra e glória do Senhor. Mas para a gente começar, hoje eu queria, pode passar aí, apresentar a minha história, né, a minha família. Primeiro, né, aqui está minha esposa, maravilhosa. Eu sou pai de 3 filhos, o Mateus, o Arthur e o Rafael. Lá em casa a gente fala que a gente tem um mar. Mateus, Arthur e Rafael. Então a gente tem um mar de filhos, né? Também sou membro lá da igreja, coordenador de logística lá dos Legendários. Quando tem os eventos lá, eu estou na coordenação da logística. 2 vezes por ano. Também participo do conselho da igreja, hoje com os pastores lá, há mais de 10 anos, sou conselheiro da igreja lá. Participo também, nós temos a nossa igreja casa, nós recebemos todas as terças-feiras, nós recebemos as pessoas lá chama, ao invés de célula, chama igreja casa, então nós recebemos ali pessoas que recebem o evangelho, o estudo da palavra, converte, aceita Jesus. Então, a gente já tem mais de 20 anos que a nossa casa é aberta para servir a Deus, para servir o Evangelho. E só mais um pouquinho, volta lá. E a gente também, na minha história, né, profissional, a gente fez 3 eventos na B3, né, de lançamentos de fundos. Um fundo ligado a uma fintech agrícola, outro fundo ligado à parte de infraestrutura, de energia solar, e outro fundo ligado à infraestrutura imobiliária. Então, a gente participou
da contemplação desse fundo como investidor e também como conselheiro da parte desse fundo. Hoje, na minha parte profissional, né, sou fundador da Link, vou contar um pouquinho da minha história, o testemunho. Atualmente estou como CVO, ou seja, hoje eu não participo mais do dia a dia da empresa, hoje eu estou no cargo que é de desenvolver novos negócios. Então, eu estou tendo que acostumar com o meu tempo mais livre, que eu era acostumado com o tempo era muito da operação e agora eu estou com o tempo mais livre. Pensa numa pessoa que tem hora que dá um parafuso, dá uma ansiedade. Deus, parece que eu estou à toa. Não, calma. Eu vou te direcionar a novos trabalhos, né? Sou conselheiro da empresa ONU, Terminal de Carga Sarzedo, Terminal de Carga de Sutinga, Multimodal Terminais, graduado em Administração em Comércio Exterior, pós-graduado em Logística na FGV e participei do Programa de Desenvolvimento de Conselheiros da Formação de Governança Corporativa na Fundação Dom Cabral. E hoje eu participo de alguns conselhos. Inclusive, atualmente estou participando agora de um conselho de empresa que não só empresas nossas, mas empresas também de terceiros. Fui convidado a participar de um conselho. Pode passar. Aí a nossa história, começamos em 2004. A gente começou com o canal logístico de exportação de ferro gusa. Quem não conhece ferro gusa é uma esponja de aço que é utilizado no alto forno para solidificar o aço condensar. Você usa a sucata ou ferro gusa. Quem mais utiliza o ferro gusa no Brasil são as siderúrgicas produtoras de aços longos. Então, Gerdau, ArcelorMittal, Votorantim, existia a Votorantim que foi comprada pela ArcelorMittal. E os Estados Unidos é o maior consumidor de ferro gusa do mundo. Por quê? Porque lá não existe siderúrgica integrada, que a gente chama. Siderúrgica integrada é que utiliza o minério de ferro, que o Brasil tanto exporta. Lá só utiliza sucata e ferro gusa, chama forno elétrico. Lá com uma energia barata. E é um grande país gerador de sucata. Lá o ferro gusa brasileiro, hoje, a maior parte, mais de 100%, mais de 80%, 90% é exportado para os Estados Unidos. E a gente começou a desenvolver porque não existia assim, uma operação para o Porto de Vitória e não existia, estava engargalado. Aí nós fomos desenvolver um sistema logístico que hoje é a exportação via Porto do Rio, vai completando 20 anos que a gente faz. O cliente vende o produto lá para os Estados Unidos, indica o navio, a partir daí toda a operação é por nossa conta, a gente faz toda a gestão do processo, desde recebimento da carga nos terminais, a programação com a ferrovia, a descarga ferroviária, o carregamento do navio. Então, essa é a operação mais antiga. Aí, a partir daí, a gente foi criando o link. Houve a necessidade de criar terminais, porque não tinha lugar para receber tanto ferro gusa. Aí nós fundamos o terminal de carga em Sarzedo. É um terminal hoje que movimenta 13 milhões de toneladas por ano, ou seja, recebe mais de 1.200.000 toneladas por mês, entre minério de ferro, ferro gusa e carvão. Isso foi em 2006. Esse terminal foi uma joint venture junto com a Uzi Minas e demais investidores. A gente participou do desenvolvimento. Na época a gente não tinha recurso, participamos do desenvolvimento e fomos trazendo investidores estratégicos. Depois nós fomos atrás de novos terminais, 2009 a 2014. Fomos para diversificar, né? Criamos um novo mercado, que é o de aço. Então, um terminal no centro da cidade de Contagem, ali atrás, a gente movimenta aço, produto siderúrgico. Em 2016 a 2017, nós fundamos uma startup para desenvolver o sistema para os nossos terminais. E depois de muita oração, Deus me deu uma palavra, que na época a gente estava muito focado no mercado de siderurgia e mineração. E aí veio uma crise nesse mercado, falei, Deus, eu preciso diversificar. E Deus me deu a palavra de José do Egito, falando sobre alimento. Então, alimento, nós fomos atrás de terminais ligados a terminais de grãos ou de fertilizante. Aí fomos lá para Rondonópolis, no Mato Grosso, e fundamos hoje, que é o maior terminal do interior do Brasil em recebimento de fertilizante. Então, todo fertilizante chega no Porto de Santos, vai para esse terminal e a gente faz a distribuição no Mato Grosso hoje.
Depois, nós aprendemos a mexer com fertilizante, fundamos em Uberaba um novo terminal para receber também do Porto de Santos, que conecta a outra ferrovia. Então, uma conexão é com a ferrovia Rumo, que é a Malha Norte, outra é a conexão com a ferrovia VLI. Depois, nós fizemos a Fintech Agrícola, e aí completamos a nossa história, né? A partir daí, a gente criou agora um projeto de diversificação, né, de negócios dentro da Link. Mas aí pode passar. Aí fala um pouco do grupo, né, o nosso organograma, pode passar. Os projetos sociais é um ponto importante, parte dos nossos lucros vão para projetos que é ligado ao reino, projetos sociais, então a gente está com o Instituto Água Viva há bastante tempo. A Corredores do Reino foi o nosso primeiro projeto, é um projeto que começou com meninos de rua. O pastor Cezinha, que é meu primo, ele começou, um dia ele estava indo correr, o menino de rua perguntou, eu queria ir com você, me treina. E ali ele começou a treinar os meninos de rua. Aí pegou um menino, pegou outro, e desenvolveu um ministério que chama Corredores do Reino. Hoje ele está instalado, né, entre uma área, uma favela próxima aos bairros lá, que a gente chama o bairro Belvedere, que é um bairro rico, e lá hoje faz todo o sistema de educação para as crianças e além de desenvolvimento no esporte. Além disso, ele desenvolveu esse mesmo projeto em Moçambique, ficou 10 anos lá, hoje tem mais de 300 crianças que participam. Então é um projeto maravilhoso, que a gente ajuda na captação, agora nós estamos ajudando ele na captação, porque ele é um pastor que fazia tudo, ele cuidava das crianças, ministrava, ia para fora, fazia captação, aí ele falou, cansei, preciso que vocês me ajudem a captar recursos para manter, e é um trabalho maravilhoso. E o Instituto Água Viva todos conhecem, que é do Antônio, lá do Sertão, tem mudado o Sertão totalmente, o Sertão cada cidade que onde o Instituto Água Viva instala, muda aquela cidade. E o Nations Help é uma ONG que ela trabalha com crianças vulneráveis. Então, ali é o Lixão do Paraguai, trabalha em Moçambique, trabalha no Haiti, tem um trabalho muito forte no Haiti e agora no Nepal. Então, a gente dividiu ali, parte dos nossos recursos vão dividindo para cada projeto e a gente acompanha isso anualmente. E aí, lá na Link, a gente tem um culto. Toda última terça-feira do mês, a gente promove um culto. Como é um prédio comercial lá, no salão de eventos, a gente promove um culto, que é para o culto para os funcionários, para todo o prédio. É um culto onde tem, como culto aqui, louvor, ministração, palavra, e sempre tem alguém dando um testemunho. Então, hoje, agora, nesse momento, está tendo um culto lá. Né? Não estou presente, mas aí a gente sempre divulga dentro do prédio lá esse culto que ocorre sempre a última terça-feira do mês. A gente colocou isso como um projeto de evangelismo no prédio e também para que os funcionários, muitas vezes, eles não conseguem levar os entes queridos para a igreja, mas levam eles lá para o culto. E aí, vamos lá? A gente tem o Power Moment também, que é um momento de toda segunda-feira, às 8h30 da manhã, a gente faz um café da manhã. Esse Power Moment, ele tem lições, são lições pautadas no Evangelho, lições ligadas à parte de gestão. Então, ali, por exemplo, alcançando metas, antes de tudo, e arruma a casa. E ali você vai ter texto bíblico junto com gestão. São lições gratuitas, se vocês quiserem, vocês podem acessar, recebe toda semana, é meia hora e faz uma grande mudança na sua empresa. Eles debatem vários assuntos e é toda estruturada a lição, ela vem toda pronta para você ali participar com um grupo de trabalho, chama Power Moment. Quem quiser depois eu passo o link, vocês acessam lá e recebem isso gratuitamente e pode ter certeza, muda a empresa, é meia hora. Pode ser no intervalo do almoço, pode ser no início da semana, pode ser no fim da semana, é 30 minutos de uma lição que muda ali. E você vai falar de gestão com Cristo. Amém? E aí nós vamos agora falar da palavra. Nós podíamos abrir o texto aí em João, capítulo 15.
Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo o ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais fruto. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso será concedido. Quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como meu Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos de alegria. Sim, sua alegria transbordará. Fala com seu irmão, sua alegria transbordará. Sua alegria transbordará. Jesus, ele quis ali, como ele falou diversas vezes ali na sua pregação, ele citava parábolas, de forma de introduzir, e muitas dessas palavras, ela estava ligada à agricultura. Ela estava ligada a algo que eles poderiam exemplificar e visualizar. Você, a partir de hoje, quando olhar uma uva, você vai lembrar dessa pregação. Você vai lembrar o que Jesus quis dizer com essa palavra. A primeira frase que ele fala, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus quis começar a classificar aqui onde cada um estava ali dentro da lavoura, dentro da lavoura de uva. Quem eram os ramos? O que os ramos produzem? Quem era o tronco e quem era o lavrador? Ou seja, dentro da organização nós precisamos classificar onde cada um joga em cada posição. Jesus quis deixar claro para os seus discípulos ali onde cada um estava. E ele falou isso também de maneira diferente, né? Que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu conheci Jesus quando eu tinha 18 anos. Já tem mais de 29 anos que eu conheço Jesus e que eu conectei nele. E o que eu queria falar com isso? De lá para cá, a minha vida mudou muito. Às vezes eu estava muito conectado, estava produzindo muito fruto, e às vezes eu estava produzindo frutos. Mas qual que era a diferença? Era a minha permanência nele. Nesse texto, nós vamos ler aqui, fala 10 vezes, repete a palavra 10 vezes, permanência. Fala com o seu irmão assim, permanência. Permanência. Jesus quer nos ensinar para que nós possamos permanecer nele. Nós não devemos nem estar
fora, e nós devemos estar longe, nós devemos estar permanentes. Deus, desde que Ele criou o homem, Ele vem tentando ter essa conexão, essa permanência. Lembra que Deus, quando criou o Jardim do Éden, Ele tinha encontros diários, Ele queria encontrar, Ele queria relacionar, Ele queria ter o relacionamento. Um relacionamento duradouro é aquele relacionamento que permanece. Aquele relacionamento que acaba gerando fruto. Fruto de amor, fruto de esperança, fruto de compreensão. Quando nós permanecemos no Senhor, nós desenvolvemos algo grande em nós, que são chamados o quê? Frutos do Espírito. E nós precisamos ser alimentados por esses frutos do Espírito. Por isso, quando ele explicou da videira, a videira é uma árvore tão renomada, que o primeiro milagre de Jesus foi feito com o vinho. Ou seja, a videira, ela tem que ser bem cultivada para que ela produza bons frutos. A gente tem exemplo, Isaías 5, que fala que quando Deus preparou Israel, Ele preparou como uma videira limpa, uma videira próspera. Mas o pecado gerou frutas que Ele chama bravas, uvas bravas. Ou seja, o pecado distanciou de Deus. Então, conexão é a base de tudo. Quando estamos conectados com Jesus, ou seja, ligados a esse tronco, temos a direção, força e identidade. Qual que é a sua identidade? Qual que é a sua identidade? A sua identidade, você é o filho do Deus Altíssimo. Essa é a sua identidade. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Essa é a sua identidade. Ele começa a te dar uma identidade de filho. E ele te mostra que ele é o caminho, que ele que te liga a Deus. Ele quer te manter conectado a Ele. Por isso que Jesus, ele explicou isso de maneiras diferentes, também com a parábola da semeadura, que ele falava da semente que produzia muito, 30, 60, 90. Aqui, pode passar. O que significa conexão? Olha que legal, nós falamos de conexão, mas o que significa conexão? A palavra conexão vem do latim connexum, que significa ligação. Ou seja, uma ligação é um elo. União, vínculo. União, vínculo. Ela transmite a ideia de que duas partes que se unem para formar algo mais forte, contínuo e funcional. Fala com o seu irmão, mais forte. Mais forte. Eu preciso conectar para ser mais forte. Eu preciso conectar para que haja força, para que haja vínculo, para que haja uma funcionalidade. Lembra vou citar um exemplo. Quando nós estamos com o celular e ele perde a conexão, o que fica aparecendo para nós? Nós estamos fora do ar. Não é assim? Estamos fora do ar. Dizem, tem uma piada que eles falam que o celular, quando está desconectado, ele está igual o baiano, fora de serviço e procurando rede. Mas nós precisamos estar o quê? Conectados, ligados a Ele. E pode passar. Quais são os principais tipos de conexão que nós temos? Ligação física ou funcional. Essa é a história do cabo, do celular. Ela é funcional, ela tem uma funcionalidade, essa conexão, né? Quando saímos de uma área que não pega celular, nós perdemos a conexão. Porque ali aquelas células que transmitem as ondas, né, de frequência, elas perderam a conexão. Mas você tem a conexão do relacionamento, a empatia, o amar, o gostar, né? O relacionamento. Quando eu conheci minha esposa, eu me apaixonei por ela. Um relacionamento, a conexão. Houve
um clima, né? Tem gente procurando esse clima, essa conexão, achar a pessoa que ele vai se conectar ali e vai transformar a vida. Você tem a relação de ideias, que é uma conexão. Quando se une pessoas com o mesmo propósito, com as mesmas ideias, né? Uma sociedade, para você formar uma sociedade, a primeira coisa que tem que ter é o affectus societatis, que significa ali compartilhar das mesmas ideias, ou dos mesmos princípios, ou dos mesmos valores. E tem o sentido espiritual, que é o mais importante, a nossa conexão com Deus. Que Jesus veio explicar aqui através da palavra da videira. Eu sou a videira verdadeira. E aqui ele fala, pode passar? Jesus é a única fonte confiável de vida espiritual. João 15:1. Outras videiras prometem, mas secam. Ele é constante e fiel. João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, pode vir ao Pai senão por mim. Ou seja, ele é o elo de ligação. Ele é a conexão. Lá na ferrovia a gente chama que ele é o AMV. O AMV é uma peça que você coloca para conectar o trem, para ele desviar para ir para o ramal certo. Para entrar no nosso terminal, nós temos que ter um AMV, nós temos que ter uma conexão. Para que ele chegue e eu possa carregar aquele vagão. E com isso, Jesus ele quis mostrar, pode passar. E nós vamos ver no versículo 2, esse versículo 2 ele chama muita atenção, que é o seguinte: você tem 3 tipos de estado dentro da videira. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Então você tem um ramo que não produz nada, você tem um ramo que produz, e você tem um ramo que produz muito. Você tem os 3 tipos de ramo. O que produz muito, o que produz, ele corta para produzir mais ainda. E o que não produz, ele corta porque ele não produz. Ele está estagnado. Ele está atrapalhando o processo daquela videira. A seiva já não está fazendo mais o papel dela. Então ali, todo ramo que dá fruto, Deus poda. Podar não é uma rejeição. Podar faz parte do nosso crescimento espiritual. Muitas vezes Deus, quando vem com a poda para a gente, dói. Porque a gente não está preparado, é um corte. É algo que Deus quer fazer com você, de forma que você vai ser transformado, você vai para um novo patamar. Você vai passar por um processo. Deus estabeleceu um processo em mim que eu nunca imaginei que eu ia passar por ele. Em 2022, eu sofri um burnout, que esse burnout me gerou uma depressão, que depois me gerou uma ansiedade, um processo de ansiedade, acúmulo de trabalho. Eu perdi a conexão com Deus. Eu priorizei mais o trabalho do que a Deus. Isso me levou ao quê? A perda da conexão. Mas por que ele quis me podar ali, para me produzir mais frutos? Eu sou filho de pais que tiveram um processo muito traumático de separação, onde a minha mãe, quando eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe separou do meu pai e minha mãe entrou num processo de depressão profundo, e esse processo gerou a ela uma crise onde ela se entregou à vida praticamente, ela não conseguia levar nada adiante, tentou suicídio diversas vezes, eu tirei 2 vezes o revólver de perto dela. Então é uma criança de 12, 13 anos, com 13 anos eu fui sentar em frente a um gerente de banco para negociar a dívida da minha mãe, porque ela não pagava as coisas direito. Isso gerou em mim, e eu não entendia que ela não conseguia sair do processo, ela não conseguia melhorar. E eu falava: mãe, você tem que melhorar, você tem que viver. E ela não conseguia. E depois de muitos anos, eu passei por um processo de depressão, aí eu soube o tamanho da dor que era uma depressão.
o tanto que é forte. E depois você descobre isso, que é um burnout. Você conhece tantas pessoas que estão vivendo esse processo, estão passando por esse processo, porque elas não souberam a dosar, a colocar. Tem uma frase que eu gravei no dia, num seminário lá do C12. Essa frase eu até passei por um tanto de gente que ela diz assim: desafio dos negócios. Corin The Bond disse uma vez que se o diabo não conseguir fazer você pecar, ele fará você ficar ocupado. Ambos, pecado e ocupação, têm exatamente o mesmo efeito. Eles cortam a sua conexão com Deus, com as outras pessoas e até mesmo com a sua própria alma. Eu vivi isso, de alguma forma, a conexão. Por isso que nós temos que ter uma atenção, porque a videira, ela precisa de quê? Cuidado. Ela precisa ser adubada, ela precisa ser protegida ali das pragas, ela precisa de cuidado, ela precisa ter tempo. Nós precisamos saber lidar com o nosso tempo, a governar o nosso tempo. Pode passar? Esse exemplo aqui é de uma... Eu um dia numa pregação tirei a foto, eu achei interessante. Isso aqui é uma laranjeira em Israel. Essa laranjeira, ela está suspensa. O que ela tem de diferente de uma laranjeira normal? Ela não produz fruto, porque ela não tem raízes conectadas. Ela só produz folha, olha lá, ela fica suspensa. Ou seja, ela não tem a conexão no que é o mais importante, que é o nutriente da terra. No versículo 4 e 5, Jesus diz: permaneceis em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, menos que permaneça em mim. Olha quantas vezes ele falou permaneça aqui. Permanecer. A chave de você ter uma vida abençoada e cheia da glória de Deus é você permanecer nele. É você estar nele. É você estar com ele. O que é estar com ele? É seu tempo de devocional, é seu tempo de palavra, é seu tempo com ele. Jesus falou que quando orares, fecha a sua porta, vai para um lugar e ali ore ao teu Pai, que ele te ouvirá. Quantas vezes a gente não para fazer isso? Eu comecei a acompanhar alguns homens que têm uma vida, para mim, referência de homens de Deus, e todos eles tinham o mesmo hábito. Homens super abençoados, empresários e também pastores no ministério. Eles tinham tempo com Deus. Antes de começar a fazer qualquer coisa, a prioridade dele era com Deus. Aquele Denzel Washington, ele tem uma frase que ele fala no Instagram, que o melhor é você colocar os chinelos debaixo da cama quando for dormir. Porque você já acorda de joelhos para orar a Deus e você aproveita e pega seu chinelo. Então, você deixar os chinelos debaixo da cama para você já acordar de joelhos, para você procurar ele ali e orar a Deus. Ou seja, colocar Deus em primeiro lugar, né? Mas buscar Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E o que a palavra de Deus fala? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não está falando que vai te dar só aquilo, ele está falando que vai te acrescentar. Isso é permanecer na videira. Só volta lá. Então, a frutificação não vem do esforço, mas da... Vamos ler todo mundo? Da
permanecer em comunhão, obediência, ouvir e confiar. A produtividade espiritual vem da permanência. Isso é igual um nadador. Nadador, para ele ser campeão, ele tem que permanecer treinando todos os dias. Existe um livro que é O Poder do Hábito. Quando você cria um hábito e consegue manter ali como rotina, aquilo vira um hábito na sua vida, vira uma permanência. Você consegue criar, você não sai sem fazer aquilo antes. E o que o diabo mais está querendo tirar é a gente do centro da vontade de Deus. Porque é isso aqui, ó. Olha o hábito que nós temos. O primeiro hábito que nós temos quando acordamos é o quê? Pegar o celular. A maioria de nós. Aí você vai olhar um WhatsApp, daí a pouco o WhatsApp já entrou no Instagram, daqui a pouco sua manhã já acabou. Aí você tem que correr, porque você tem que tomar café, você tem que sair. E aí Deus que está te esperando ali para você falar com Ele, para você permanecer nele. Onde Ele está? O que você priorizou? Versículo 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Muito fruto. Fala com seu irmão. Muito fruto. Quem quer dar muito fruto, levanta a mão. Muito fruto. Você permanecer nele, você vai dar muito fruto. E os frutos são um resultado visível. Quando você permanece em Deus, você chega a pessoa que está, muitas vezes que não te viu, ela fala assim, nossa, Fábio, você está diferente. Você está alegre, você está alegre. O que está acontecendo na sua vida? O que aconteceu na sua vida? São os frutos. Você começa a gerar frutos de dentro para fora. E eles não veem esforço humano, mas da vida de Cristo flui em nós. Ou seja, flui. É como a seiva da videira. A seiva, ela corre ali nos ramos para produzir fruto. Então, olha só. Você vai produzir o quê? Um amor que perdoa. Você vai produzir uma paciência que espera. Você vai produzir uma fé que não desiste. Você vai produzir uma esperança mesmo no deserto. Você vê que Deus, ele conectou com pessoas que tiveram esse aspecto. Conectou com José do Egito. Ele perseverou, ele não desistiu. Era tudo ao contrário. Deus conectou com Noé. Todo mundo achava ele louco. Mas ele conectou ali com ele, porque ele ali construiu a arca e Deus foi dando os detalhes da arca. Deus conectou com Abraão, pai da fé. Mesmo velho, ele gerou um filho da promessa. O Senhor está querendo conectar com você, meu irmão. Ele quer, ele anseia, ele vibra quando o filho dele conecta com ele. É tanto amor que ele tem para te dar. Ele está aí do seu lado. Como o pastor falou. O que em Filipenses fala? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes tudo seja conhecido ao Pai através de súplica, ou seja, oração e ações de graça e louvor. E a paz que excede todo entendimento irradiará o seu coração e a sua mente. Deus te esperando para que você descarregue nele o seu fardo. Qual que é a promessa que Jesus te fez? Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Versículo 6. A maior perda é a desconexão. Essa é a maior perda. Quando a gente está desconectado com Deus, a gente perde o quê? A paz. A gente perde a alegria. A gente perde a fé. A gente perde a motivação. Quem não permanece em Deus é lançado fora. O ramo seco, ele perde a vida. É muito feio quando a gente vê um ramo seco. A gente fica doido para ir lá e tirar, não é verdade? Quando você está numa árvore ali,
bonita, florida, aí você vê um ramo seco, a primeira coisa que você tem vontade é o quê? De ir lá e arrancar. Então, quando você não permanece com Deus, você fica uma pessoa seca. O reino de Deus é tomado por perseverança. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. A perseverança, gente. Salmos 80, do 8 ao 16, trouxe uma videira do Egito, lançasse fora os gentios. Ou seja, a desconexão, ela custa caro. Ela custa a falta de paz. Ela custa a falta de amor. Quantas pessoas que desviam do evangelho e ali elas se perdem? Não é verdade? Desviam de Cristo. Elas se perdem. Pode passar. A promessa da conexão. Permanecer é oração com o coração alinhado aos céus, tempo de palavra. O impossível acontece quando o céu e a terra conectam. Ou seja, quando você está alinhado com Deus, o céu e a terra conectam. E olha aqui que Jesus prometeu nessa aqui. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. E isso lhe será concedido. Fala com o seu irmão aí, pedirão o que quiserem. Quem quer fazer um pedido para Deus hoje? Eu lembro sempre do cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Jesus arguiu ele e falou assim, o que queres que eu te faça? E ele falou, eu quero ser curado. Então se Jesus te encontrar hoje, te perguntar o que queres que te faça, tenha a sua resposta aí na ponta da língua. Muitas vezes as pessoas não sabem o que querem. Mas aqui ele está falando, se você permanecer em mim, você vai estabelecer uma conexão entre o céu e a terra. E essa conexão entre o céu e a terra, ela vai gerar um elo. O Senhor vai te encher das coisas dele, das vontades dele, e ele vai satisfazer as vontades do seu coração. Você vai estar conectado. Porque se você não estiver conectado, você vai pedir coisas para Deus que não é do agrado de Deus. Ou que Deus sabe que você não está preparado para receber. A partir do momento que você está conectado, você pode pedir que Ele vai te responder. No tempo dele. Porque Ele sabe o tempo para todas as coisas. Pode passar. Frutos são evidências da conexão. Então, os frutos, né, no versículo 8, quando vocês produzem muitos frutos, traz a glória do meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Ou seja, nós temos que produzir o quê? Muitos frutos. E esses frutos são Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, frutos visíveis. Nós vamos querer fazer o bem, nós vamos querer fazer projetos sociais, nós vamos querer ajudar o próximo, nós vamos querer perdoar, nós vamos querer ajudar um amigo, nós vamos querer orar pelos enfermos, nós vamos produzir frutos, nós vamos querer pregar o evangelho aos perdidos, nós vamos querer produzir muitos frutos. Você vai ser cobrado pelos frutos que você produziu. Lembra da parábola dos talentos? Qual que você quer ser? Aquele que guardou? Aquele que multiplicou? Ou aquele que multiplicou por 30, 60 e 90? Quando ele fala aqui dos muitos frutos, ele fala desse que multiplicou por muitos. Daquele que não se saciou, porque assim Jesus foi. E aqui ele queria falar para os seus discípulos. Aqueles que permanecerem em mim vão produzir muitos frutos. E aí no final, pode passar? Quando permanecer no amor de Jesus, são evidências da conexão. Quando a obediência nos mandamentos, Jesus disse aos seus discípulos para que sejam repletos de sua alegria. Quem quer a alegria do Senhor? Ele fala, eu os amei como meu Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos,
permaneçam no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai. Ou seja, olha o vínculo, olha a conexão. Jesus, ele mantém a permanência nos mandamentos do Pai, na conexão do Pai. E ele fala que se você permanecer nos mandamentos do meu Pai, eu permanecerei em vocês. E aí ele fala, no amor dele e também no amor dele. E eu lhe disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Quem quer transbordar na alegria do Senhor? Amém? Nós precisamos transbordar dessa alegria. Jesus, ele conquistava aquele povo ali só no olhar, só na afeição, só na alegria, no jeito dele se comunicar. A gente, quando não está perto de uma pessoa que está radiando alegria, radiando, é a melhor coisa que tem, não é? Você quer ficar perto dessa pessoa. Pessoa, quando não está ali, muito para baixo, muito negativa, as pessoas querem ficar longe. Porque irradiam a presença de Deus na vida dela. E eu queria finalizar aqui com uma frase de Martim Lutero, que diz o seguinte: quando você tem Cristo, você tem tudo. Mas você também perde tudo quando você o perde. Permaneça em Cristo, ainda que os seus olhos não vejam e sua razão não compreenda. Amém? E aí eu queria perguntar para você se hoje você quer reconectar a Deus. Se tem alguém aqui que perdeu essa conexão, que está sentindo frio, que não está mais com aquela fé, com aquela vontade, que as situações fizeram com você com aquela semente que foi sufocada pelo espinho e não germinou fruto. Eu queria orar por você essa noite. Eu queria que você levantasse sua mão, se você quer reconectar com Deus aqui, se você quer ser essa videira que vai produzir muito fruto, se você quer buscar esse Deus que é o Deus da glória, o Deus da multiplicação, é o Deus da bondade, é o Deus da aliança, levante sua mão, vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Amém, pastor? Lembra que o Senhor quer conectar, o Senhor quer te fazer novo. O Senhor quer entrar na sua vida. Pedi o pastor para fazer a oração aqui. Vamos todos nos colocarmos em pé. Primeiro, quero dizer para você que veio aqui à frente, e também dizer para aqueles que não vieram, se você tem qualquer tipo de dúvida, puxa, mas será, pastor, que eu devo ir? Se você tem a dúvida, é porque o teu lugar é esse, você tem que vir aqui na frente. Teve um momento, querido, que Maria, no meio da caminhada, presta atenção, ela perdeu Jesus. Eles tinham ido para celebrar uma festa, e na volta da festa, imagine já a caravana viajando, e José e Maria perdem Jesus. E aí depois você conhece o texto, eles encontram Jesus. Jesus estava na casa do seu pai. Agora, eu sei que isso é de uma maneira figurada, mas porque nós entendemos, né, Jesus ali novo e Maria voltaram, mas tinham deixado Jesus. Mas sabe, a verdade é que no meio das nossas distrações, das nossas correrias, e às vezes até num momento de festa, a gente pode se desconectar, como o Juninho falou.
Mas eu creio que reuniões como essa é um alerta de Deus, é Deus dizendo: eu estou aqui. Não me perca no meio da sua caminhada. Renda-se a mim. Entregue-se a mim. Agora, como que nós fazemos isso, pastor? A gente se conecta com Deus através da oração, através da rendição. A Bíblia diz que se pela fé eu creio com o meu coração e com a minha boca eu confesso, eu serei salvo. Então hoje, para vocês que estão aqui na frente, eu vou fazer uma oração. Eu peço que vocês repitam essa oração. É uma oração de conexão com Deus, de entrega a Deus, de rendição ao Senhor. Então repita assim comigo nessa hora. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu entendi que eu preciso me conectar contigo. Eu te recebo como o único Senhor, como o único Salvador da minha vida. Eu te peço perdão pelos meus pecados, e eu declaro que o Senhor veio em carne, morreu em uma cruz para me libertar dos meus pecados, e agora eu sou perdoado, e eu tenho um livre acesso à presença de Deus. Eu entrego a minha vida a Ti, e eu declaro que viverei para Ti, darei frutos para Ti, para que o Teu nome seja glorificado através da minha vida. Nessa noite eu recebo esse grande amor, eu recebo essa paz no meu interior, e eu me conecto com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.